Olha, o assunto do momento é Missão Impossível, o acerto final, né? Parece que é, tipo assim, a despedida do Tom Cruise como Ethan Hunt, o 8º filme. Vamos dar uma boa olhada no que a gente já sabe. A gente juntou aqui bastante coisa, dados da Wikipedia, claro, umas discussões bem quentes lá dos fóruns do Reddit e também um artigo legal do Cinepoca, falando especificamente da trilha sonora. Isso, a nossa ideia aqui é mais explorar os pontos cruciais mesmo, né? Como é que termina essa história do Ethan contra a entidade, essa IA vilã, os desafios da produção que foram, nossa, enormes, os custos também, como é que o filme foi recebido, né? Pelo público, pela crítica, e essa abordagem da trilha sonora que parece ser bem diferente. Legal. Então vamos começar pela trama, que é onde tudo se amarra, né? A história rola, tipo, 2 meses depois do Acerto de Contas, parte 1, certo? E aí o Ethan Hunt tá naquela correria para impedir a entidade, que é essa super IA que manipula tudo de causar um apocalipse nuclear. Exatamente. E o ponto-chave que a entidade quer controlar é um módulo chamado Podcova. E aí vem a conexão. Descobrimos que esse Podcova é, na verdade, o tal pé de coelho lá do terceiro filme. O pé de coelho. Nossa, que conexão! Aquele negócio super perigoso que ninguém sabia direito o que era. Pois é, agora ele tá lá no submarino russo afundado, o Sevastopol. Fecha um ciclo interessante com o passado da franquia, né? Total. E falando em passado, tem o Gabriel, o personagem do Isaiah Morales, de volta como antagonista, com aquela ligação antiga com o Editha. E uns retornos que, nossa, os fãs devem ter pirado. Ah, sim. O Eugene Catridge, do Henry Czerny, agora chefão da CIA, e a presidente Sloane, Angela Bassett. E teve mais nostalgia, sim. Quem mais? Olha, tivemos a volta do William Donlow, aquele analista do primeiro filme, interpretado pelo Rolf Saxon, que foi mandado pro Alasca, lembra? Lembro? Caramba, que resgate! E uma revelação, assim, de peso. O Jasper Briggs, personagem do Shea Wiggum, é filho do Jim Phelps. Isso mexe com toda a origem da saga, né? A traição que começou tudo pro Ethan não é só pra agradar fã. Com certeza. E tem o lado emocional pesado também. O sacrifício do Luther Stickell, né? O Ving Rhames. Poxa, ele tá desde o começo, é o coração ali da equipe. É um momento muito forte, sim. E o clímax parece envolver o Ethan conseguindo pegar o Podcova usando um malware específico, o tal Poison Pill. Uhum. Uma pílula de veneno para IA. Isso, para tentar neutralizar a entidade. E ele conta com a ajuda da Grace, personagem da Hayley Atwell, que é fundamental para finalmente capturar a IA. Ufa, uma trama densa. E a produção não ficou atrás em complexidade, pelo visto. Orçamento na casa dos 300, 400 milhões de dólares. É dinheiro demais. É um dos filmes mais caros já feitos, sem dúvida. E as filmagens, bom, refletiram isso. Começaram em março de 2022 e foram até novembro de 2024. Tiveram várias paradas complicadas no meio do caminho, a greve dos atores, né, da SAG-AFTRA, e uns problemas técnicos, parece que até com o submarino cenográfico. Nossa, e filmaram em tudo quanto é canto, né? Reino Unido, Malta. Sim, África do Sul, Noruega, a escala é global mesmo. E claro, as cenas de ação práticas que são a marca do Cruise. Aquela do biplano, com ele mesmo fazendo acrobacia. Loucura. Isso até gerou debate lá no Reddit, né? Tipo, até onde vale a pena gastar tanto para entregar esse espetáculo, ainda mais sendo o último filme dele? É uma discussão válida, com certeza. É bom lembrar que a Paramount recebeu uma grana de seguro por atrasos da pandemia em filmes anteriores, algumas dezenas de milhões. Isso talvez ajude a explicar parte do investimento. Entendi, mas a pressão dos fãs por um final épico deve ser gigante. Sem dúvida. E aí, como é que o filme se saiu nas bilheterias e com a crítica? Estreou primeiro em Tóquio, né? Maio de 2025, e nos Estados Unidos no final de maio. Isso. Até o começo de junho, a bilheteria mundial estava em torno de 353 milhões de dólares. Teve a maior abertura da franquia nos Estados Unidos, 79 milhões. Mas olha que curioso, ficou em segundo lugar na semana. Sério? Perdeu pra quem? Pro live action de Lilo and Stitch, que estreou junto. Ah, e a crítica? O que achou? Olha, no geral foi positiva. Tipo 80% no Rotten Tomatoes, 67% no Metacritic, o público que saiu do cinema deu um A no Cinema Score. É bom,
Mas o consenso geral é que a recepção foi um pouco mais morna, digamos, do que a do efeito Fallout, por exemplo. Os elogios foram muito para ação, claro, para nostalgia bem colocada, o retorno do Don Lowe foi muito comentado positivamente. E as críticas? O que não agradou tanto? Principalmente a duração, são 170 minutos, quase 3 horas. Muita gente achou longo demais e alguns críticos falaram que o começo demora um pouco para engrenar, talvez seja meio confuso. É um filme denso, né? Entendi. Mudando completamente de assunto agora. A música. Essa parte tem uma história bem interessante, né? Trocaram os compositores, saiu o Lorne Belf e entraram o Max Arunge e o Alfie Goffrey. Exato. E vieram com uma missão específica do diretor, do Christopher McQuarrie. Ele queria um som mais de aventura, sabe? Com mais emoção, não só aquela tensão de sempre. E o método deles foi bem incomum. O McQuarrie não gosta de usar temp music. Temp music? Aquelas músicas temporárias que colocam na edição para dar o clima? Isso, ele não usa. Então o Aruje e o Godfrey tiveram que criar tudo do zero, só com base nos diálogos, nos sons da cena, nos efeitos. Nossa, que desafio. Deve ser muito mais difícil assim. Com certeza. E eles usaram uns instrumentos bem diferentes. Ouvi falar de um tal Constance Denby Space Bass, que é tipo uma chapa de metal gigante que vibra. Usaram isso na sequência do Submarino para criar um clima tenso, etéreo, quase de outro mundo. Uau, que diferente. E parece que o Tom Cruise deu pitaco na música também, né? Deu sim. Naquela sequência longa do avião, o Cruise deu feedback direto para os compositores sobre como a música devia passar a sensação física do esforço dele, da dor do Ethan na cena. Bem específico. Despedida do Luther, a ideia foi criar uma música que meio que flutuasse, sabe? Sobre a emoção da cena, sem ser óbvia ou pesada demais. Um trabalho bem artesanal mesmo. Muito legal essa abordagem. E pra gente ir fechando, veio a confirmação que todo mundo meio que já esperava, mas não queria ouvir. O Tom Cruise confirmou que é o último filme dele como Ethan Hunt. É o fim de uma era. É, definitivamente. E lá no Reddit, como você mencionou, a galera já tá especulando horrores sobre o futuro, né? Se vai ter reboot pra TV, se vão passar o bastão pra outro ator. Até falaram do Glenn Powell, né? Mas ele já negou. Exato, ele negou. Então o futuro da franquia fica bem em aberto. Bom, então para resumir nossa conversa, a gente viu o fim da saga do Ethan contra a entidade. Uma produção assim gigantesca, caríssima, cheia de percalços, uma recepção que foi boa, mas teve suas críticas, principalmente pela duração, e uma trilha sonora feita de um jeito bem único, bem particular. Exatamente. E fica aquela reflexão, né, com a saída de um astro como o Cruise, que é a cara da franquia, e com esses orçamentos absurdos para fazer ação prática desse nível, qual será o futuro desse tipo de cinema? Como é que ele se sustenta a longo prazo nessa escala toda? É algo para a gente continuar pensando sobre o cinema de ação.